Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da segunda carta aos Coríntios. Chegamos então agora ao capítulo 4. Eu vou agora ler versos 1 a 4. Portanto, visto que recebemos misericórdia junto com este ministério, não desanimamos. Antes já repudiamos as coisas vergonhosas que se ocultam, não andamos enganando nem falsificamos a palavra de Deus, mas pela clara exposição da verdade nos recomendamos à consciência de todo homem, diante de Deus. Então, se o nosso evangelho tem sido encoberto de fato, tem sido encoberto para os que estão sendo desperdiçados, nos quais o Deus desta era cega a mente dos incrédulos, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não lhes resplandeça. Isso que eu acabo de mencionar lá atrás. Esse véu que está no coração de todo mundo. Então, o ministério tem seu peso, mas a gente não desanima, porque também recebemos misericórdia para acompanhar. Nós havemos então de repudiar as coisas vergonhosas que o pessoal oculta, não dá para falar ou mostrar. E nós não andamos enganando e nem falsificamos a palavra de Deus. Calamitosamente, no entanto, em todo momento e hoje também não falta os que enganam e falsificam. Lamentavelmente, nunca tem faltado e continua não faltando. Ele então diz que contra isso nós fazemos clara exposição da verdade. Amém. O que nós procuramos fazer. Você pode ver na segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, versos 10 a 12, Paulo vai explicar com mais detalhe a importância disso daí. A clara exposição da verdade. É assim que nós nos recomendamos à consciência de todos, e isso fazemos na presença de Deus. Agora chegamos aos versos 3 e 4, e aqui eu quero me deter que isso aqui é grosso, isso aqui é sumamente importante. Eu vou ler, portanto, de novo, aí eu vou comentando extensivamente. Eu tenho um comentário aqui de algum tamanho. Quem tem o texto e vai ver assim a nota de rodapé quase que enche a página. Mas vamos ler de novo 3a e 4. Se o nosso evangelho tem sido encoberto de fato, tem sido encoberto para os que estão sendo desperdiçados, os que estão se perdendo. Atenção, nos quais, quer dizer, as pessoas que estão se perdendo, desperdiçando, nos quais o Deus desta era, que é Satanás, cega a mente dos incrédulos, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não lhes resplandeça. Satanás está ativamente cegando a mente das pessoas quando ouvem o Evangelho, para que não entendam, não creiam, não se convertam, não, enfim. É a mesma coisa que Jesus já disse lá com a parábola do semeador. Vamos nos deter aqui um pouco. Eu quero que vocês entendam isso aqui. O texto diz claramente que Satanás, o Deus deste mundo ou desta era, ocupa-se cegando as mentes dos incrédulos quando eles ouvem o Evangelho, para que não entendam, para que não sejam convencidos, para que não se arrependam e sejam convertidos. Agora, esta é uma verdade para lá de terrível. O inimigo tem acesso às nossas mentes. Eu vou repetir. O inimigo tem acesso às nossas mentes. Acesso no sentido de que ele tem o poder ou a capacidade de invadi-las. Quer por introduzir pensamentos ou por bloquear o nosso raciocínio. O soberano Jesus já tinha declarado essa verdade quando ele explicou a parábola do semeador.
Estes são aqueles onde a palavra é semeada junto do caminho, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra que foi semeada no coração deles. Marcos 4,15. E na passagem paralela em Lucas 8:12, Jesus acrescenta as palavras seguintes, para que não se salvem tendo crido. Tá? Que a palavra já está na mente ou no coração da pessoa. Mas então Satanás chega, invade a mente e retira essa palavra. Eu não tenho certeza quanto à exata maneira em que essa intrusão do inimigo funciona. Talvez ele cause algum tipo de bloqueio mental. Mas o efeito prático é que a palavra se torna sem efeito, como se a pessoa nem tivesse a ouvido. A questão aguda se apresenta. O que podemos fazer a respeito? O Senhor Jesus deu a resposta em Marcos 3, verso 27. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa se primeiro não amarrar o valente. Só então poderá saquear a sua casa. A gramática nos conduz seguramente à identidade desse tal valente. Coloquei o artigo definido com a primeira ocorrência de valente porque está exatamente assim no texto grego. O uso do artigo definido, o valente, vale dizer que é um certo já introduzido, já conhecido valente. Caso contrário, teríamos que encontrar o artigo indefinido, sabe-se lá qual, valente, fosse qualquer fora do nosso conhecimento. Quando encontramos, então, o artigo definido, é porque esse valente já foi apresentado. No contexto imediatamente anterior, Jesus vinha falando nominalmente de Satanás. É que os líderes judeus tentaram explicar o poder de Jesus sobre os demônios, dizendo que vinha de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Ao retrucar, Jesus não perdeu tempo com esse nome, mas chamou o inimigo logo de Satanás, que é o nome próprio do mesmo. Muito bem. Jesus afirma que é impossível roubar os bens de Satanás sem primeiro amarrá-lo. Atenção, pelo uso do termo ninguém, parece claro que o Senhor está enunciando um princípio geral. E quais seriam esses bens? Roubar os bens? Quais os bens? No contexto, pode ver Mateus 12, versos 22 a 24, Jesus tinha expulsado um demônio de cegueira e mudez de uma pessoa, e no seu comentário os fariseus e escribas incluem outros casos de expulsão. Eu creio que podemos entender tranquilamente que os bens são as pessoas que estão sob o poder de Satanás de uma forma ou de outra. Eu imagino que não haja como tirar alguém da casa de Satanás sem levar esse alguém para a casa de Jesus. Ver de novo Mateus capítulo 12, só que os versos 43 a 45. Então nós estamos diante da mesma verdade declarada em Atos capítulo 26, verso 18. Temos de dar um jeito no poder de Satanás sobre uma pessoa, para que ela possa ser salva. Sim. Mas exatamente o que podemos ou devemos fazer? Já que a função de algemas é deixar o preso sem condições de agir, eu creio que em tantas palavras, quer a viva voz ou no pensamento, que Deus lê pensamento, havemos de proibir que Satanás interfira nas mentes das nossas ouvintes antes de pregar. Para mais sobre esse assunto, o interessado pode consultar o meu site, pronto.com.br, ou pode mesmo comprar meu livro. Se querendo o livro, está aqui. Guerra Espiritual Bíblica, a Vida Cristã como Deveria Ser. Mas não precisa comprar não, você pode pegar gratuitamente do meu site. Isso aqui funciona, meus irmãos. Deixa eu contar aqui uma pequena história. Uma vez eu estava ministrando a palavra numa igreja no ABC Paulista,
E como eu falava sobre o que é espiritual, eu mesmo tinha que praticar isso. Então, antes de começar a minha palavra, eu amarrei Satanás, eu proibi essa ingerência do inimigo na cabeça dos meus ouvintes, mesmo também desfazendo qualquer cegueira que já estava lá. Pronto, aí entreguei a mensagem. Depois, uma mulher que estava sentada exatamente aqui na frente, no primeiro banco, ela vinha o tempo todo assim, me fitando, ouvindo com a máxima atenção. Depois do culto, ela me procura, ela chega e diz: olha, pastor, esta foi a primeira vez na minha vida que eu entendi a pregação. Nunca antes, ela vivia na igreja, nunca antes ela tinha. Por que não? Porque nunca o pastor tinha amarrado, Satanás tinha proibido essa ingerência. Eu proibi a ingerência e a mulher pôde ouvir tranquilamente, entender tranquilamente. Ela veio me dizer isso. Então, funciona. E se funciona, funciona. E se funciona, funciona. E se funciona, é porque funciona. E deve estar perto da verdade. Eu tenho que brincar um pouco, né? Não pode ser sério o tempo todo. Prosseguindo então, vamos lá. Vamos lá com o verso 5. Vamos ser 5 a 12. É um parágrafo longo. Ora, não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo soberano e a nós como vossos servos, por causa de Jesus. Porque o Deus que mandou que da escuridão brilhasse a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminar o conhecimento da glória de Deus no rosto de Jesus Cristo. Ademais, temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência desse poder seja de Deus e não de nós. Sofremos pressão de todos os lados, mas não somos esmagados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Levamos sempre no corpo, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus também seja manifestada em nosso corpo. De fato, nós, os viventes, estamos sempre sendo entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus também seja manifestada em nossa carne mortal. Pois então, a morte opera em nós, mas a vida em vocês. Não pregamos verso 5 a nós mesmos, mas pregamos mesmo a Cristo Jesus soberano. O Senhor como queira, mas é isso que temos que proclamar. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o soberano. É isso que temos que proclamar. Não, Ele não é meramente assim um grande professor, blá blá blá. Não, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Nós, como vossos servos, literalmente a palavra aqui é escravos. Nós, como vossos escravos, por causa de Jesus. Verso 6, que será que... Porque o Deus que mandou que da escuridão brilhasse a luz. Como assim? Quando foi isso? Foi no começo. Você pode voltar a ver em Gênesis, capítulo 1, em verso 3. Estava tudo escuro. E Deus disse, haja luz. Pronto. Houve luz. Quer dizer, Ele mandou que da escuridão brilhasse a luz. Agora Ele aproveita isso. Mas é Ele mesmo, quem fez isso, que brilhou em nossos corações para iluminar o conhecimento da glória de Deus no rosto de Jesus Cristo. Você entendeu? Eu entendi? O que é isso? A glória de Deus no rosto de Jesus. Como assim? Quando você deveras contempla Jesus, você vê a glória de Deus. E esse conhecimento se transforma numa luz brilhando no teu coração. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Obrigado, soberano. Ademais,
nós temos esse tesouro em vasos de barro. Atenção, nós somos vasos de barro. Tá. Mas o fato de eu ser um vaso de barro não altera a natureza do tesouro. Ok? Aqui tem um copo de vidro. O fato de ser vidro, isso não altera a água que está aqui dentro. Quer dizer, aqui dentro que a água não depende se aqui é vidro, se é cerâmica, se é outra coisa. Pode ser alumínio, lata, enfim, mas a água não. O tesouro é o tesouro. E esse tesouro é tesouro mesmo que quem esteja entregando o tesouro seja um vaso de barro, como eu no caso, todos nós. O tesouro é tesouro apesar de ser entregue por um vaso de barro. E isso tudo para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vejam bem que Deus nos dá o privilégio de utilizar o poder dele. Isso é um privilégio muito grande, minha gente. Mas ninguém deve se atribuir o mérito pelos efeitos do uso do poder de Deus. Os efeitos do uso do poder de Deus, isso aí é glória para ele, não para a gente. Agora, a descrição que ele dá aqui da vida do ministério, que está difícil. Acho que não sei se vai ter muitos candidatos ou pretendentes, não. Sofrer pressão por nós, mas dizer, Deus sempre dá a saída. Ninguém aqui fica livre dos problemas, nós somos obrigados a sofrer, isso faz parte do pacote. Mas como diz o texto, Deus sempre oferece a saída. Então vai aqui. Pressão, mas não somos esmagados. O que normalmente uma pressão se for muita pressão, vai esmagando. E não. Nós podemos ficar perplexos, mas não ficamos desesperados. Por que alguém fica desesperado? Porque seu sonho acabou, o que ele esperava. Tá? Mas se você tem o mesmo sonho que Deus tem, então você pode ficar perplexo. Eu confesso que volta e meia eu fico perplexo com o que acontece. Não, Deus, para que? Como pode? A gente fica perplexo. Mas eu não fico desesperado. Nunca fiquei desesperado. Estou aqui com 86 anos de idade. Nunca fiquei desesperado. Já passei por momentos difíceis, muito obrigado. Nunca fiquei desesperado. Perseguidos, e vai piorar, viu? Vai piorar, aí a coisa está piorando toda. Vem aí a perseguição. Não abandonados, Deus não vai nos abandonar nunca. Nós podemos até ficar abatidos, doentes, coisa e tal, a gente fica assim, mas não destruídos. Agora, se você estava esperando um mar de rosas, o seu professor foi péssimo. Não temos direito a mar de rosas, temos direito mesmo a sofrer, mas também de ser encorajado, sustentado por Deus. Vejam bem, o que Paulo descreve aqui são coisas verdadeiras. Ele passou por isso, mas ele não estava fingindo. Eu também poderia dizer alguma coisa. Agora, verso 10. Nós levamos por toda a porta, quer dizer, por onde quer que passarmos, por isso, onde vai passando o nosso corpo, porque você não pode ir sem seu corpo, eu não posso ir sem meu corpo, então onde eu for é meu corpo que está indo. Então, nós levamos no corpo, por onde quer que formos, a mortificação do Senhor. Talvez 5% dos manuscritos gregos omitem Senhor, seguidos pelas versões modernas, isso não é bom. O texto correto é a mortificação do Senhor, Jesus.
para que a vida de Jesus também seja manifestada em nosso corpo. Isso faz lembrar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 31, onde Paulo dizia que ele morria todos os dias. Por isso fica claro que ele não se refere à morte física, de sorte que deve ser uma morte para si. Ao passo que eu morro para mim, para minhas ideias, os meus desejos, minhas ambições e quereres, a vida de Jesus se manifestará em mim e através de mim. Eu sempre na minha oração digo, Senhor, venha teu reino em mim e através de mim. É exatamente a ideia. O mesmo como ele escreveu em Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele escreveu assim, fui crucificado juntamente com Cristo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o que agora vivo no corpo, vivo por fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou em meu favor. A gente leva a morte, a mortificação, mas é para poder levar a vida. Ninguém pode ressuscitar sem morrer, ok? E se nós morremos com Jesus, mas não ressuscitamos com Ele, então estamos vivendo uma nova vida, mas é a vida de Jesus que se manifesta através da gente. Aí, no verso 11, nós estamos sempre sendo entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus também seja manifestada em nossa carne mortal. No tempo de Paulo e mormente em algumas décadas e tal, até século II depois, então os cristãos eram perseguidos até a morte, foram mortos mesmo, queimados vivos, jogados aos leões. Então, isso aqui não é uma palavra fictícia, o pessoal morria mesmo. E até hoje, você pode ver, né, em países muçulmanos, cristão morre. Na China, cristão é perseguido. Hoje, e vem aí a nossa vez, do jeito que o mundo está andando, não estamos mais na pós-modernidade, não. O mundo hoje é anticristão. A Europa é anticristã, a América do Norte é anticristã e boa parte da América do Sul também é anticristã. O anticristanismo é o que está havendo agora. Então vem aí a nossa vez de ser entregues à morte, e mesmo sem ser a morte física literal, nós temos que morrer para coisas cair lá a caminho. Ele fala da morte operando nele para que a vida se opere nos Coríntios. Aí está terminando o verso 12. Eu digo que há estágios na vida e no ministério cristão. No primeiro estágio deles, Paulo pagou o preço para que eles tivessem a vida. Mais tarde, eles pagariam o preço para que outros tivessem vida e assim por diante. Mas é claro, uma vez que eu morrer, eu não posso mais levar ninguém a Jesus. Então, a cada nova geração tem que entender e tem que levar a coisa para frente. Exatamente assim que funciona. Bueno, bom espanhol, chegamos agora à aflição momentânea e glória eterna, mas vamos deixar isso então agora para o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Deus nos ajude e abençoe.